Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estou aqui no meu cantinho de sempre para a gente relatar a minha história de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como eu cheguei na gringa. O vídeo anterior, no terceiro, eu estava comentando que eu tinha chegado no meu trabalho e depois de ter feito o teste, tinha passado, eu comecei a trabalhar 6 meses, e como eu tinha explicado no vídeo anterior. Mas hoje eu vou explicar o que aconteceu, né, na sexta-feira e no sábado e no domingo, que foi quando eu cheguei na barbearia, que eu já tinha faltado. Lembre-se que no último vídeo eu falei que eu tinha ganhado $70 de propina e tinha feito 30 cortes, beleza? Então quando terminou o trabalho, que foi na sexta-feira por volta das 7 horas da noite, eu resolvi então procurar um lugar, né? Para mim poder já durante o dia, fui fazer a compra, mais o proprietário da barbearia, que ele foi comprar o café, aquela coisa toda, eu fiquei prestando atenção na área onde que eu estava, que provavelmente eu não ia poder voltar, né? Não ia poder voltar para lá para o hotel. Então eu fiquei mais uma noite, né? Terminou o trabalho, eu fui, ele me deixou lá no restaurante onde ele tinha comprado o café da manhã. Então eu fui para lá, fiquei lá e naquele momento eu já tinha visto um local onde eu ia ficar, tá bom, galera? E durante esse percurso que eu estava voltando, que eu vim de pé, já vinha alimentado, já tinha comprado água para mim poder ficar, e já tinha ficado naquele mesmo lugar. Então já tinha mais ou menos uma área aonde eu ia me estabelecer, porque eu não podia voltar para o hotel, porque era muito longe, eu tinha que fazer aquele mesmo percurso que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, que eu tinha que andar até o ponto de ônibus, que dava mais ou menos umas 100 e tantas quadras, de lá pegar o ônibus e ir até o final da linha, que era onde tinha que pegar o metrô. Lembre-se que o ponto de ônibus, galera, eu não tinha comentado isso no vídeo antepassado, de lá onde tinha que ir, do ponto de ônibus até chegar na estação do metrô, é mais uma caminhada, tá bom? E eu resolvi então ficar a sexta-feira. Fiquei a sexta-feira de noite. No dia seguinte, pela manhã do sábado, né? Já tinha dormido mais uma noite, tá, galera? E a única coisa que eu fiz, eu fui pedir para um companheiro meu me levar lá na Walmart, que é uma loja que tem aqui nos Estados Unidos, onde eu pudesse comprar uma camisa e uma bermuda, porque na Flórida é muito quente e os barbeiros, pelo que eu vi lá, as pessoas poderiam e podiam, né, trabalhar de bermuda, que tem um tênisinho. Então eu aproveitei aquele momento que eu fui com o rapaz, comprei pasta de dente, porque então eu não tinha saído com nenhum tipo desse tipo de coisas, porque lembre-se que eu fui buscar trabalho, não saí com sabonete, não saí com nada. Então eu cheguei lá no mercado, eu comprei pasta de dente, comprei escova, comprei sabonete, comprei essas coisinhas que eu ia precisar. E como eu já ia ficar mais uma ou duas noites, eu precisava ter um pouco mais. Então comprei uma bolsa com $70 que eu tinha ganhado e mais um trocadinho que eu já tinha. Então aquilo foi me ajudando. E o meu colega fez de lá do trabalho para até uma loja dessa aí, galera, pra você ter uma ideia, mais ou menos uns 35 minutos. Eu agradeço ao companheiro que me ajudou nesse percurso. E daí foi de boa. Voltamos para a barbearia. Eu já tinha bem preparado, já para o dia seguinte, comprei uma coisinha onde eu pudesse, né, pelo menos me aquecer e tal. Já fiquei mais tranquilo. E no sábado
eu já tinha uma água, já tinha escovado os dentes, já tinha feito a minha limpeza normal e já tinha comprado, né, uma camisa, umas coisas e eu fui e comecei a vir, né, no outro dia já mais ou menos, com carinha lavada, mas ainda com sono, galera, porque você não consegue dormir num local onde você não tem conforto, não tem nada. Fui várias vezes picado de mosquito e tal, beleza. Foi coisas que aconteceu lá. E fui mais o sábado também, foi outro dia de trabalho e eu não me lembro de ter feito a mesma quantidade de clientes no primeiro dia na sexta-feira, mas sim fiz uma boa quantidade de pessoas. Ganhei também um pouco mais, porque era um sábado, já ganhei um pouco mais de dinheiro. Eu fiz aproximadamente US$ 98 de propina, fiquei muito feliz e já tinha uma quantidade de dinheiro bacana. Então, no domingo, né, do dia seguinte, eu dormi 3 dias, tá, galera? No domingo, eu comecei cada cliente que sentava, eu perguntava onde eu poderia alugar, por exemplo, ali um quarto, algum lugar por a área, porque apesar de não ter comércio, galera, tinha muita residência. Nessa área tinha muita residência. Então eu conheci um casal de cubanos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, até porque foi eu que cortei o cabelo do rapaz. E então o meu patrão, o cara que eu trabalhava para ele, falou que se tivesse algum quarto onde ele pudesse alugar para mim, que ele ficaria muito grato, porque eu já estava 3 dias dormindo na rua e ele não estava sabendo como é que ficava, porque ele também, cada um tem os seus problemas. Eu também não queria interferir muito, pedir muita coisa para o cara, porque ele já tinha me ajudado bastante, já me ajudado em questão do trabalho, com as ferramentas. E eu sei que eu trabalhei sexta, sábado e domingo. Esses 3 dias, aí eu já tinha feito aproximadamente em propina quase US$ 240. E aí o meu patrão me deu o restante do dinheiro que eu tinha praticamente ganhado, que deu aproximadamente uns US$ 350. Mais os 200 e pouco deu mais ou menos uns US$ 600. Eu ganhei nesses 3 dias. Fiquei muito feliz. E daí eu dei US$ 50 para o meu companheiro de trabalho, para que ele pudesse me levar até o ponto de ônibus, né? E de lá do ponto de ônibus, eu ia até o final do ponto da linha, para pegar o metrô para voltar de novo para lá, porque eu já estava 3 dias praticamente, eu precisava descansar. E na segunda-feira eu ia ficar de folga, porque eu tinha que recuperar minhas coisas. Então eu voltei para o hotel, tá, galera? No domingo à tarde, a barbearia fechava 4 horas, o meu colega me levou lá no ponto de ônibus, eu peguei o ônibus e fui até o final da linha e peguei o metrô e daí fui até Downtown. Quando cheguei lá, minhas coisas já estavam fora do quarto. O cara tinha tirado minhas coisas, porque eu não estava lá, ninguém não via, nunca me via. Eles já estavam preocupados. Então eu cheguei lá, galera, paguei 4 dias da diária de hotel, tá? Paguei US$ 220 pro cara, peguei outro quarto, peguei minhas coisas, coloquei lá dentro e fui dormir, galera. Isso era no domingo por volta para que você tenha uma ideia, por volta das 11 horas da noite, quando eu cheguei lá no hotel. Já paguei as 4 diárias e fiquei tranquilo e fui descansar. Aí, quando foi na segunda-feira, eu liguei pro meu patrão, falei, olha, não vou poder trabalhar hoje, que eu quero fazer umas coisas aqui, eu vou procurar um local onde eu vá me estabelecer, porque não vai dar para mim. Então, o que eu fiz? Para mim poder não perder essa oportunidade, o que eu fiz? Eu comprei uma bicicleta, galera. Porque aqui nos Estados Unidos, você vem com a sua bicicleta, coloca na frente do ônibus e vai embora. Quando você chegou na sua parada, você vai lá, tira a tua bicicleta e vai embora. Então eu faz o teu caminho, pega o teu destino.
Então eu fiz assim, eu comprei uma bicicleta, inclusive uma bicicleta usada, mas estava em perfeita condição. E eu colocava a minha bicicleta no metrô, e do metrô eu colocava no ônibus e ia embora. Quando chegava naquela área que eu tinha que caminhar, galera, eu ia de bicicleta. E assim eu fiz durante aproximadamente, para que você tenha uma ideia, eu fiz durante um mês, tá? Até que eu consegui, depois de muita conversa, eu consegui um quarto praticamente cruzando a rua do meu trabalho. Era só virar a rua e foi sorte que eu consegui esse pessoal lá. E galera, e para minha tristeza, eu apreciei pela primeira vez na minha vida o que era um furacão. Esse furacão foi um dos mais pesados que eu enfrentei na Flórida, tá? Eu fiquei praticamente debaixo do olho do furacão. Rapaz, e aquele animal estava vindo na nossa direção e eu estava na casa desse pessoal e eu não sabia, nunca tinha apreciado, nunca tinha visto um furacão de perto na minha vida. Então eu via carro voando, eu via um pedaço de coisas, a coisa mais horrível do mundo, que eu achava que aquilo só poderia existir em filmes. Mas aquilo era a realidade. E teve uma árvore mais enorme, você não tem noção do tamanho da árvore, que era aquela árvore, o vento arrancou ela e para nossa felicidade ela caiu bem de frente da casa. Que aí ela caiu de frente e com a força, a casa ali, ela ficou ali. Então o vento soprava aquela árvore, galera, e a nossa salvação é que ele protegeu a entrada e protegeu a casa, porque vinha pedaço de madeira, vinha tronco de árvore, vinha tanta coisa que eu fiquei em desespero. Eu fiquei, nossa senhora, eu entrei para debaixo da cama e eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, só se levar o teto ou me levar junto. E eu ainda me amarrei ainda, para você ter uma ideia. Passou que nós ficamos, eu fiquei aproximadamente 10 dias, a gente ficamos 10 dias sem energia e ficamos também sem poder comprar nada, porque quando tem esses períodos de furacão lá na Flórida, que é coisa pesada, que dá muito prejuízo assim, não tem energia, então a cidade ficou praticamente, Miami dentro ficou sem energia. Então não tinha calefação, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, era aquele negócio mesmo estranho. E para mim a salvação não estava fazendo, né, nessa época já, depois desse tempo, não estava mais fazendo calor, estava fazendo frio, mas era um frio suportável. Porque a Flórida é um estado que é quente e ao mesmo tempo é frio, mas dependendo da época, você vai pegar uma temperatura entre 18 a 20 graus, que é a temperatura legal para nós que não está acostumado com muito frio, né? E aí, depois de 6 meses que eu estava trabalhando, eu resolvi então sair daquela área e ir para uma outra cidade chamada Pompano Beach. Que eu fiquei sabendo que lá tinha uma comunidade brasileira bastante grande. E eu só saí, galera, dessa barbearia porque o filho do proprietário, desde o princípio, o cara já não foi com a minha cara, tá ligado? A gente não se cruzou, porque ele era um cara muito grosso. E eu nunca fui um cara de deixar que ninguém passe a mão na minha cabeça. E então várias vezes a gente se cruzava. A princípio eu tomei pela aquela questão da necessidade e tal, mas eu já tinha juntado um bom dinheiro, então eu já sabia o meu trabalho, eu não precisava que ele ficasse me cutucando, né? E aí eu comecei a bater de frente com ele batia de frente comigo, e a gente não se deu. E eu falei, irmão, eu não tô aqui para ficar ouvindo você por causa disso, por causa daquilo, porque você tem isso, porque não, eu vim aqui para fazer meu trabalho. Eu agradeço a vocês pela força que vocês me deram, pela confiança e tal. Já tinha pagado as ferramentas que eu tinha comprado tudo, já tinha comprado novas ferramentas. Nesse período também eu já comprei um monte de roupa para mim, porque eu precisava andar na linha para poder trabalhar nesse local. E já me estabeleci. A minha bicicleta foi comigo. Então eu peguei a bicicleta e fui até Pompano Beach para conhecer a cidade de Pompano Beach. Então o que acontece?
eu saí de lá do hotel, de Downtown, e peguei o metrô, né, e fui até, nessa época, deixa eu ver o que eu fiz. Se eu peguei o metrô ou se eu fui de bicicleta. Não, eu peguei o trem, galera. Desculpa, eu peguei o trem. Lá nessa pra ali não tinha metrô não, tinha um trem. Aí eu peguei o trem e desci na estação ali de Pompano Beach, que é bem pertinho ali da Sample Road com a Sample e Federal. Tem uma região ali que é entre... Tem duas avenidas principais, galera. Uma é Federal e a outra até me esqueci agora, mas tem várias estações ali que são uma próxima da outra. Eu peguei minha bicicleta e desci, fui para uma área lá em Pompano Beach, tomar meu café da manhã, e lá, nessa conversa que eu cheguei, eu conheci dois rapazes que era do Ceará e que eles faziam reforma de casa, quer dizer, eles compravam casas, reformavam e depois vendiam. Eles eram dois irmãos. Então eu cheguei conversando, você não conhece aqui o local onde a gente possa? Aí o cara olhou assim pra mim e falou, tu é da Bahia? Eu falei, sou da Bahia. Meu sotaque naquela época não era tão pesado, mas já dava pra você perceber. Então, aí ele falou assim, ó, eu tô procurando um lugar aqui pra me alugar, eu tô chegando lá de Miami-Dade, eu tô querendo me mudar pra essa região. E os caras pegaram e falaram assim, ó, cara, a gente tem uma casa que nós estamos pintando, tá? E tá lá, ela vai ficar desocupada um mês mais ou menos. Se você quiser ficar lá, eu, poxa, agradeci. Me deram mais essa força e eu fui depois que os caras venderam essa casa. O Júnior e o irmão dele, muito gente fina. Inclusive agora o Júnior é DJ. Eu já não tenho mais contato com ele porque os pessoal trocaram os números de telefone. Eu também tive várias perdas de telefone e acabei perdendo a maioria dos meus contatos. Mas eu já fui depois de sair várias vezes a Miami. Sempre que eu vou em Miami, eu tenho contato com alguns e outros não. A maioria desse pessoal hoje já estão casados, já têm as suas vidas e tal. E daí o Júnior, mais o irmão dele, venderam a casa e falou, ó, se você quiser, a gente já tem um pouco de conhecimento com você, você vai morar com a gente. E daí eu fui morar na casa do Júnior e do pai, junto com o Júnior, o irmão dele e o pai dele. Então eu fiquei num quarto e ele ficou no outro. E nesse período que eu fiquei na casa do Júnior, no apartamento deles, eu comecei a trabalhar numa cidade chamada Margate, já no salão, que era numa barbearia, que era de um pessoal que era da Colômbia. E era do lado de um supermercado brasileiro, né? E eu comecei a chegar ali, comecei a me entrosar com o pessoal e não conhecia também ninguém. Eu quero dizer para vocês que eu estou falando da minha chegada, que foi uma coisa bastante difícil para mim. Durante esse período de 6 meses, eu fiquei ali, eu já estava disposto realmente a ficar já praticamente legal. O pessoal que eu conhecia, que eles estavam se preparando, os meus vistos ainda estavam tudo em dia, tudo belezinha. Só, galera, que quando estava para completar 3 meses, por falta de conhecimento e por não encontrar ninguém que pudesse me orientar, eu também não sabia como recorrer, eu era uma pessoa bastante inocente por esse lado, eu fui a uma advogada. E a advogada chegou para mim e falou assim, inclusive essas advogadas, uma dessas advogadas era advogada de um dos meninos que já tinha feito a documentação com ela. Então, poxa, era a única coisa que ela poderia fazer para mim, ó, você pode ter uma outra opção de fazer uma extensão do seu visto, né? Mas ela não me deu essa ideia, simplesmente ela falou, não, se você pretende fazer documento nesse país, você precisa estar ilegal. Eu não queria ficar ilegal, eu queria ver se eu tinha a oportunidade de pegar uma extensão, mas ela falou que não. Eu não posso discutir com uma pessoa que é advogada de imigração, se ela conhece melhor do que eu, né, eu vou fazer o quê, né? E aí acabou que eu, por falta de conhecimento, de me aprofundar mais dentro desse assunto, eu acabei perdendo o meu visto, eu fiquei ilegal. E de lá pra cá, galera,
desse período que eu fiquei com meus, já tinha passado meus 3 meses, eu já estava praticamente com 6 meses já nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conhecer, sair desse salão que era desses colombianos e fui trabalhar, com um cidadão que chama-se Pedro, que ele tinha um salão de beleza bem do lado do Feijão com Arroz, que é um restaurante que tem em Pompano Beach, exatamente na Sample Road com a Federal. Galera, tem uma avenida que é paralela com a Sample Road, com a Federal, que eu não estou me lembrando ela agora, tá? Mas acho que depois eu vou me lembrar. Que é uma avenida muito principal, tá? E são duas avenidas, elas se cruzam ali e tal, mas agora aqui me fugiu da memória. Também, né, velho? Tô ficando já, né? E eu simplesmente, morando com esse pessoal, eu fui trabalhar com esse meu amigo Pedro. Ele tinha um salão ali que chama-se Andréas Hair Salão. Até hoje existe, se vocês que moram aí em Pompano Beach, devem conhecer. Eu trabalhei no Pedro aí com ele, junto com a esposa dele, André, a ex-esposa, né? Que agora ele já está em outra situação. Espero que ele não se importe de eu estar citando o nome dele aqui. Mas é só para a gente ter mais uma veracidade das coisas, né? E eu resolvi então, galera, a trabalhar lá com o Pedro. E todo mundo já estava me entrosando, beleza pura. E já estava feliz, porque já estava trabalhando no meio da comunidade, tinha um restaurante, nós tínhamos um monte de lugar. E eu comprei meu primeiro carro. Aconteceu da seguinte forma: o Júnior tinha um amigo que estava vindo para Nova York e ele precisava vender o carro. E o carro ia ficar jogado e eu não tinha transporte naquela época. Lembra-se que eu tinha bicicleta. Galera, e outra coisa que eu estou me lembrando agora, antes de comprar esse carro, eu comprei uma Scooter. Uma Scooter, uma 60, cara. Meu amigo, aquela Scooter me salvou mais ou menos assim por uns 3 meses, mais ou menos. Mas eu ia falar o nome até meio estranho, mas eu prefiro não falar. Aquela bendita daquela Scooter, daquela mobilete, era só eu subir em cima dela, o pneu furava. Eu andava mais empurrando aquela coisa do que andando em cima dela. Eu acabava de comprar a câmera agora, galera. Eu troquei os pneus todo dia, trocava. Quando eu montava em cima, o pneu estourava. E eu era um palito assim, não tinha condição de estourar um pneu daquele, não. E aí eu falei, minha mãe benedita, como é que pode um negócio desse? Aí o pessoal vendo meu sofrimento falou assim, vamos vender esse carro pro baiano. Aí o meu rapaz lá, o amigo do Júnior, ele tinha um Ford. Aí ele tinha um Ford lá e falou, baiano, eu tenho esse carro aqui, se você quiser, um Ford Puber, tá? Um Ford Puber. E ele disse, vou deixar esse carro aqui e você paga do jeito que você quiser, porque eu não vou usar mesmo, vou estar indo para Nova York. Eu falei, demorou, eu não estou ganhando muito, mas pelo menos uns $100 por mês eu te pago. E assim o cara vendeu o carro para mim, eu passei pro meu nome, botei seguro e tudo. E foi quando eu comecei a caminhar por minhas próprias pernas, né? Já com um ano depois, aconteceu um acidente, né? No lugar que eu trabalhava. O Pedro sofreu um golpe, por exemplo, algumas das funcionárias que trabalhavam para ele, simplesmente chamou a inspeção, que é tipo um inspetor, né, da área de beleza, e o cara chegou lá e já tinha o nome de todo mundo, galera. Lembre-se que aqui nos Estados Unidos, quem quer que seja que venha trabalhar no salão de beleza, mesmo que você seja um profissional, que você venha do seu país, que você seja a estrela lá, aqui você precisa fazer pelo menos 1.600 horas numa escola para que você possa pegar a sua licença de cabeleireiro, ou seja, a sua license, tá bom? E nessa época eu não tinha licença. E não tinha licença e nem podia tirar também, porque a minha finalidade era fazer dinheiro.
Eu não podia pegar 9 horas da manhã até 3 horas da tarde numa escola para depois vou ir para o trabalho. Quer dizer, não fazia sentido. E não faz sentido para uma pessoa, mas lógico que você tem que fazer as coisas como diz a lei. Tá? Se é que tem que fazer a licença, galera, se prepara porque você vai trabalhar tranquilo. Se você não tem licença nesse estado, nesse país aqui, amigo, seja uma licença para conduzir ou uma licença para trabalhar, você pode ser, vamos dizer a expressão assim, mais vulgar no Brasil, pica das galáxias, mas você não é nada, tá bom? E aí o que acontece? Nós fomos praticamente expulsos do salão. Fomos expulsos do salão, meu amigo. Coisa de louco, uma coisa triste, irmão. Coisa triste, mano. O baianinho sai de lá, já estava se estabelecendo, já estava bem. Aí aconteceu um lance desse, aí eu fui obrigado a sair do meu querido Pedro e fui trabalhar num salão que chama-se The Field Boss. Já é uma barbearia que já fica numa outra cidade, mas é tudo perto ali, tá? Aí eu fui trabalhar nessa barbearia que chamava-se The Field Boss. E essa barbearia era uma barbearia que já é antiga, e porém tinha um nome já dentro dessa área. Ou seja, nessa área ela já tinha um nome, que ficava numa rua bem movimentada, numa área onde tinha cinema, tinha supermercado, várias lojas. Então tinha um supermercado chamado o Publix, que ficava do lado, pizzaria, um lugar mesmo, é enorme, galera, enorme. E eu comecei a trabalhar, a moça me aceitou e foi aquela muito, olha, eu não tenho licença, eu passei por uma situação recentemente, eu precisava trabalhar. E foi nessa barbearia, né, que chama-se The Field Boss, que ela não era nem brasileira e nem hispana, galera. Lá era tudo gringo, só redneck, mano. E foi lá que a madeira comeu pra cima de mim, porque eu não falava inglês naquela época. Eu pensava que falava inglês e eu também não falo inglês também. Eu sou uma pessoa que eu tenho um inglês que eu me defendo, mas é uma coisa profissional. Se tiver que houver uma conversação que seja prolongada a nível gramatical ou a nível acadêmico, eu estou fora, porque eu não vou, tá? Não é o meu. A minha especialidade é cortar cabelo e assim mesmo não é também lá aquelas Coca-Cola todas. Estou falando na humildade, né? Mas eu me defendo da maneira que eu posso. Até porque quando eu estava na Flórida, que eu trabalhava nessa barbearia, eu fui obrigado a ir para a escola. Então eu trabalhava durante o dia e ia para a escola à noite. E durante 2 anos que eu fiquei nessa barbearia, galera, eu tive a felicidade, através de outras pessoas, de comprar meu apartamento, que foi na Crystal Lake, que é uma área bem próxima ali da Sempre também, um lugar muito bonito. Um lugar muito bonito, com área verde, com campo de golfe, piscina, coisas assim, né? Eu paguei na época, o apartamento naquela época, galera, valia... se você chegasse com dinheiro, valia... O meu, por exemplo, quando eu comprei, porque na época... Como foi que eu comprei esse apartamento? Antes de eu comprar ele, eu aluguei o apartamento. Eu morei 1 ano e meio nesse apartamento, pagando $1.200 por mês, tá? E nesse período, o proprietário, que era um brasileiro, falou assim para mim, eu estou vendendo um apartamento, por que você não aproveita para comprar? E eu falei assim, poxa, seria uma boa ideia, mas eu não tenho crédito aqui, como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, a gente dá um jeito. Eu falei, bom, se você dá um jeito, tá, beleza. Eu aluguei o apartamento com ele, fiz um contrato com ele, e ele fez os negócios lá, eu falei, então procurei uma corretora. Aí entrou uma amiga minha que eu já tinha conhecido, que era cliente lá do Pedro. Aí teve uma outra moça também, a Silvana, gente fina pra caramba, me deu o maior apoio também, me ajudou muito e tal. E daí eu conheci uma moça, uma colombiana. Depois eu conheci outras mulheres, mas em especial essa colombiana, ela era uma pessoa ela trabalhava numa clínica, era uma moça muito bem... já estava muito bem posicionada, já tinha um statusinho, e a mulher simplesmente, eu cortava o cabelo do filho dela e começamos um diálogo muito, muito saudável naquela época, a ponto da gente começar a namorar. Galera, e essa mulher queria casar comigo, ela queria casar comigo, eu queria fazer tudo por mim, mas eu não estava
naquela época eu não estava com coisa de casamento. Eu queria curtir aquele momento. Eu já tinha passado aquela dificuldade toda, já tinha passado aquele inferno todo. Eu não queria saber de relacionamento mais com um negócio eu queria desfrutar aquele momento, né? E ela chegou para mim e falou assim: nego, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Ela era jovem também. Eu tinha na época 27 para 28 anos, né? E ela era uma menina nova também, mas ela era mais velha do que eu, talvez uns 5 anos. Ela era mais velha do que eu, talvez uns 5 anos. E tinha uma criança de 16 anos praticamente, que era o filho dela. E eu cortava o cabelo dessa criança, desse rapazinho, né? E a gente começou a sair, aquela coisa toda, e legal, tal. A mulher me ofereceu já o mundo. E eu não estava naquilo. Então, essa foi uma das oportunidades que eu perdi na minha vida, né, de ter me legalizado aqui nos Estados Unidos. E depois daí eu conheci uma outra moça, uma americana, que também tive a outra oportunidade de me casar, e eu não me casei, até porque há uma diferença de cultura muito grande entre o americano e o brasileiro. É muito fácil uma mulher se relacionar com o americano, mas é muito difícil um homem se relacionar com a mulher, porque o homem não aguenta muita coisa. A mulher, ela suporta mais, ela já tem aquele dom mesmo de suportar cargas, tá entendendo? Então, qualquer coisa que a pessoa falasse para mim, eu falei assim: você tá louco, eu não tô para isso aí. Então, você fica com suas coisas aí que eu não tenho interesse nenhum, não. Então, na minha visão, eu achava que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de fazer papel porque eu estava bem. Só, galera, que depois daí, eu já tinha comprado meu apartamento. Já tinha, né? Depois desse tempo todo, eu tinha comprado meu apartamento. E aí eu sofri um golpe. A dona do salão que eu trabalhava, a mulher, depois de uns 2 anos já trabalhando com ela começou a passar a mão. E eu fazia 1.600, 1.700, ela me tirava 100, 150 dólares. E eu chegava, a gente sempre tinha um controle dos nossos recibos, dos cortes e tudo. E eu chegava no fim de semana, eu fazia a contabilidade de quantos cortes eu tinha, os valores e tal. Lembrando que aí os valores dos cortes não era igual ao outro salão primeiro que eu comecei a trabalhar, que era 100 dólares, não. Lá era 15 dólares o corte e 35 corte barba. Já dava para fazer um dinheiro mais alto, tá? Já era uma quantia mais elevada. E o que acontece? Essa senhora começou, depois que o esposo dela veio a falecer, né, era um italiano, e eles são proveniente da Itália, mas já tem uma naturalização americana, quer dizer, a senhora, e por ela ter 2 filhos também que nasceu nos Estados Unidos, eles já estavam há mais tempo. Mas só que essa senhora era judia, ela não era bem, né, uma pessoa de bom caráter, não. Mas o dono do salão, que era o senhor, que era o proprietário, ele era uma pessoa muito boa, e ele já estava nos últimos dias dele, tinha câncer, aquela coisa toda e tal, e ele veio a falecer, e eu ainda estava ali. Depois que esse senhor veio a falecer, a senhora, ela já não tinha mais o apoio do marido, que é o cara que ainda, apesar de pesado, ele era o que administrava as coisas todas. Então passou para o filho. O filho era um meio louquinho da cabeça, começava a quebrar tudo, aquela coisa toda. E aí as coisas começaram a ficar um pouco trágicas, né? Mas eu ganhava super bem. Já depois daí eu vendi o Ford Club, comprei já um outro carro para mim, um carro melhor, aquela coisa toda. Só que tinha um pequeno detalhe na Flórida, galera. Quando você não tem licença na Flórida, é bem complicado. Porque uma vez que a polícia te para, você já cai no sistema. E quando ele vem, parece que eles perseguem, ou ele, sei lá, ou é falta de sorte que você só anda no lugar onde está a polícia, meu irmão. E aí quando eu chegava, parava num semáforo, que encostava um carro da polícia atrás, eu já sabia que que não tinha jeito. E ele já acendia a luzinha, papá, pupupu, ok, tal, fazer o que, né? Tá, me assinava o papel, no outro dia tinha que levar para
para o advogado, que era o cara que ia lá, ia na corte pela pessoa, já que você não queria se envolver com problema com polícia nem com corte. E aí ele ia lá e resolvia o problema e era $350. Cada vez que o cara ia lá, era isso aí. Tá? Então, para mim ter uma ideia assim, de quantos tickets eu tive na Flórida, passou de mais ou menos mais de 14 tickets. Porque como era a minha ruta de trabalho, eu saía da Crystal Lake, que era onde eu morava, pegava a Sample Road e chegava lá a rua que eu estou falando, galera, é a Dixie Highway, tá? Era a avenida principal, porque ela tem a Dixie Highway e tem a Federal, que é a avenida federal, que é onde dá acesso às praias e tudo. Me lembrei da avenida, bem que eu falei que eu ia lembrar, tá? E aí eu tinha que fazer esse percurso, pegava lá a Copas e ia embora. Beleza. E a mulher começou a tirar aquele dinheiro de mim, aquela coisa toda, e eu comecei a ficar revoltado, porque eu sempre fui uma pessoa, eu já estava falando 3 idiomas, tá, galera? Eu já estava falando um pouco inglês, falava fluentemente espanhol e também falo português. Então eu tinha mais preferência pelos latinos, porque falava só espanhol, pelos brasileiros que também vinham comigo pelo português, e também tinha uma grande quantidade de americanos que cortavam o cabelo comigo, que me ajudou também na questão do meu inglês. Então isso para mim foi muito bom. E isso já me ajudou também a abrir novos horizontes e outras portas também, né? Beleza. Aí resolvi então, quando eu comprei meu apartamento, quero que aqui nos Estados Unidos existe sempre umas formas que às vezes até eu acho estranho. Eu comprei meu apartamento com uma entrada de $14 mil, tá? Só que quando esse down payment de $14 mil que eu dei, serviu para fazer o closing cost, para fazer as coisas tudinho, para fazer transferência de título do apartamento para o meu nome e tal. Porém, o cara fez uma superfaturação em cima da compra do apartamento e me deu $35 mil de cashback. Ou seja, para mim fazer uma reforma no apartamento, para comprar os móveis, para fazer as coisas que tal. Então, eu peguei esse dinheiro e falei assim, bom, já que eu estou de saco cheio daquela situação que esse pessoal fica, né, me tirando, porque, poxa, $100, $150, embora a gente não perceba quando você ganha muito, mas faz uma falta, porque dá para você comprar uma alimentação, comprar um sapato, comprar uma roupa, mandar para a família. Qualquer outra coisa você poderia fazer com $150. Ainda mais isso toda semana, tá, galera? Chegava no mês, dava mais de $2 mil, né? E aí, resumindo, eu resolvi então pegar esse dinheiro, em vez de eu mandar para o Brasil, não. Eu simplesmente fui e abri o meu próprio salão. Galera, aí onde foi que eu errei? Porque eu não tinha licença, tá? Aqui nos Estados Unidos você pode abrir até 500 mil salão, não importa. Mas você tem que ter a sua licença para trabalhar. Você não pode trabalhar sem licença aqui. Eu estou me referindo a salão de beleza, cosmetologia. Não estou falando de outros tipos de trabalho, que geralmente também, para qualquer trabalho que você vá pegar aqui, seja no roof, instalação, tudo, você precisa ter licença. Mas quem está trabalhando baixo a licença de outras pessoas não tem necessidade, tá bom? Se fosse assim, não ia ter trabalho aqui, porque quase ninguém tem licença, tá? E aí o que acontece? O painho aqui caiu na besteira de sair do salão onde estava e abrir meu próprio salão. Eu saí de Deerfield Beach e fui para uma outra cidade chamada Boca Raton, isso mais ou menos uns 20 ou 30 minutos de distância do local onde eu estava. E eu apenas gastei $25 mil eu tive que pagar 4 meses de aluguel, tá, galera? E os aluguéis lá desse local onde eu tinha alugado valia $1.300, tá? Então eu tive que pagar 4 meses de aluguel e mais o depósito. Eu fiquei 2 meses
trabalhando, eu mesmo fazendo todas as instalações, fazendo todas as coisas. Eu mesmo comprava, eu mesmo fazia, eu não paguei. Aliás, só teve um amigo que me ajudou a colocar o piso lá, que era um piso de carpete. Eu tirei e botei piso de coisa. Então, por isso que eu gastei 25 mil dólares. E não paguei muita coisa para o meu amigo, porque no chegada ele mesmo fez para mim. Foi uma pessoa que ele fazia pisos, então para ele aquilo ali era diversão. Eu comprei cerveja e o bicho, ó, perna para quem te quer. Então, nesse período que eu terminei o salão tudinho, eu não estava trabalhando, tá, galera? Eu quero que você entenda, eu não estava trabalhando, que eu estava fazendo a reforma para começar a trabalhar. Então, esse vídeo não quero que fique muito longo, já está com 40 minutos. Amanhã eu volto na parte aonde eu vou explicar para você o que aconteceu depois que eu abri esse salão. Falou? Beijo no coração de vocês, um abraço para vocês todos. Fique com Deus, tenha uma boa sexta-feira, hoje é sexta-feira 3, no final dela. Um bom fim de semana e amanhã, para aqueles que não viram esse vídeo, amanhã a gente estamos juntos de novo. Que aí eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse salão depois que eu abri ele, ok? Beijo forte no coração de vocês e até breve.